Por gentileza, carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus por estar aqui pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida do diácono Jorge. Obrigado pelo convite. Aos obreiros desta igreja, aos ministros, ao pastor presidente, a todos os irmãos, os membros, aos convidados, aos varões, ao irmão que está aí na sonoplastia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, né? Minha esposa não pôde estar comigo, que ela está de plantão de 24 horas e não pôde me acompanhar, às vezes quase nem sempre. Viemos de uma viagem agora e às vezes é complicado, mas graças a Deus, Deus tem nos dado a graça da família poder estar junto. Deus abençoe a vida de todos. Obrigado pela recepção. Quando você chega no lugar e você é bem recepcionado, você quer voltar outras vezes. Deus abençoe a vida dos irmãos que nos recepcionaram aqui. Quem achou, diga amém. Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Você diz amém. Assentai-vos. Foi me passado o tema deste culto a respeito qual o papel do homem na família. Glória a Jesus. Todos nós sabemos de que nós já estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós estamos vivendo os dias em que antecede a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos os dias em que o que está certo está errado, o que está errado está certo. Vivemos os dias em que há uma inversão de valores. Vivemos os dias em que, infelizmente, muitos já não se respeitam mais. Vivemos os dias em que muitos passam até perto de você e muito mal te dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quanto mais a paz do Senhor. Mas quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o final diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Quem aqui nunca ouviu aquela expressão que diz: o que começou errado, vai terminar errado também, ou se não pior. Nós sabemos que existe algumas famílias que estão correndo perigo de vida. A família é uma instituição divina, que nasceu no coração de Deus, diretamente para o coração de um homem. E eu vou logo dizendo aqui para os irmãos que não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, não existe família perfeita. O que existe são pessoas que procuram todos os dias trilhar o caminho de Deus e levar a sua família do altar de Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos de que diuturnamente Satanás se levanta para destruir a família, para destruir aquilo que Deus criou. Todos nós sabemos que desde o Jardim do Éden, no capítulo 2, do versículo 24, a qual Deus vai dizer: e deixará o homem a sua mulher, né? E deixará o homem seu pai e a sua mãe, né? E vai então se ajuntar com a sua mulher. Mas nós sabemos que hoje há algumas inversões de valores. Eu estive agora em Cachoeiro do Itapemirim e eu não vim aqui nessa noite como ditador, não vim aqui nesta noite, né, como o dono da verdade, mas vim simplesmente como um porta-voz da palavra de Deus. E existem alguns lugares que muitas pessoas não querem mais ouvir as verdades, não querem vir mais as coisas de Deus. E pregando em uma cruzada e pregando num congresso, nós estávamos falando sobre ideologia de gêneros, falando sobre a respeito do homossexualismo, porque
porque Deus não criou a guerra contra essas pessoas, mas homens sem instruções começaram a criar essas guerras, e hoje está essas coisas escambadas. Não, a igreja ela tem ensinado, tem falado a respeito do reino de Deus, e eu sei que, querendo ou não, existem pessoas, né, dentro do nosso convívio, pessoas evangélicas, homens, mulheres, que têm passado por processo, porque não criou o seu filho ou sua filha para viver no mundo lesbianismo, para viver no mundo homossexualismo, não, criou para quê? Para ser um homem, uma mulher, para ser um servo, uma serva de Deus, e galgar situações, mas infelizmente algumas coisas no meio da família tenta descambar, tenta andar para um lado e para o outro, mas Deus ele tem segurado em nossas mãos e tem tentado nos orientar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quando eu falo de família, eu não estou falando apenas de família cristã, eu estou falando de família num todo, mas infelizmente nem todos querem obedecer, nem todos querem praticar a fé, nem todos querem perseverar. Quantos hoje não desceram à sepultura? Quantos pais não têm orado pelos seus filhos que começaram e foram bem criados na igreja, mas chegou uma certa idade, uma certa situação, se dizendo ser dono do seu nariz, diz: pai, mãe, olha, hoje eu vou fazer o que os meus colegas lá fora fazem, eu vou fazer o que eu vi no colégio fazer, dizendo que isso é o certo, e às vezes você quer até controlar, você quer até mudar, e você não consegue, você fica às vezes: Senhor, como é que eu vou fazer? Quer ver um exemplo? Eu queria que minha esposa estivesse aqui, porque é bom às vezes você está pregando e a esposa está ali olhando para você e dizer: olha, está certo, então dizendo: olha, não está legal não, você está pregando aí em casa, você é totalmente diferente. Nós temos um filho de 8 anos de idade, então nessa jornada de itinerância, minha esposa trabalhando, fazendo a obra de Deus, e nós auxiliando o pastor lá na igreja onde nós estamos, então às vezes, pouco tempo, verdade seja dita, temos para os nossos filhos, temos para a nossa família, porque a Bíblia diz: primeiro Deus, segundo o quê? Família, e terceiro, a obra. Mas a gente acaba invertendo às vezes as coisas. Eu, por exemplo, quando logo casei, eu inverti um pouco as coisas. Com 2 anos de casado, eu achava que ainda era solteiro e queria estar pregando aqui ou acolá, até que um dia Deus encheu o coração da minha esposa e disse assim: vem cá, meu filho, você casou com quem? Eu entendo o seu ministério, eu sei que Deus chamou você para pregar a palavra, mas você está invertendo um pouco as coisas, e é ruim quando Deus fala conosco, nos exorta, porque a palavra de Deus, ela exorta, consola e edifica. Se passar disso é procedência maligna. Se eu for exortar de mim mesmo, os irmãos não vão dar glória, não vão dar aleluia, e vão dizer: nunca mais traga esse pregador aqui, porque ele está falando da carne. Mas quando o Senhor nos exorta, nós entendemos que Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós melhoremos para que o nome dEle venha a ser glorificado. E aí, olhando para ela, dizendo: mas que autoridade é essa? Era a autoridade que Deus está me dando, porque há 2 anos que eu estou casado com você, e você está se achando que é solteiro, e eu preciso então saber o que é que você quer da sua vida. E é ruim quando desce aqui atravessar, mas você tem que entender, e glória a Deus que Deus usou a serva do Senhor, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O papel do homem na família, como eu disse aqui, o meu filho de 1 para 2 anos de idade, para tentar deixar o meu filho mais tranquilo, o que é que a gente faz? Eu e a minha esposa, nós erramos, mas eu errei mais do que ela. Por quê? Porque quando ela iria corrigir, eu vinha dizer: meu filho, vem cá, papai, mamãe foi meio rude com você, né? Mas vem cá, toma o celular aqui, papai vai botar um joguinho para você, e achando que eu estava ganhando meu filho. Na verdade, eu deveria sentar, conversar, tentar falar algumas coisas, embora há 2 anos não se entende muita coisa, mas criança com 5, 6 anos está sabendo mais do que nós. É verdade ou não é? Glória a Jesus. E agora, como é que está, irmãos? Está difícil de tirar o tal do celular. Deus está falando com alguém aqui? Está difícil de tirar o tal do jogo. E aí, às vezes, você quer engrossar a voz, mas aí você tem que ouvir, como meu filho falou para mim: mas quem me deu o celular foi você, papai. Eu não te pedi o celular. E eu querendo falar alguma coisa, eu disse: eu não posso falar, eu estou errado. Aleluia. Por quê? Porque de manhã vai para a escola, e colocamos uma regra lá em casa, quando viu que o negócio estava duro, né? Porque chegava do colégio e queria pegar o celular e não queria estudar. Eu disse assim: agora, Deus, como é que eu faço? O Espírito Santo falou comigo: resolva esse problema, porque foi você que fez. Está dando para entender? Aleluia. O papel do homem na família, não fala só de homem, fala da mulher também. Mas hoje nós sabemos que o homem está perdendo isso. Com respeito a todos os homens que aqui estão, porque eu não sou mais homem que ninguém, tenho minhas falhas, meus defeitos, meus pecados, Deus me conhece, mas nós estamos perdendo isso. Muitas das vezes, muitas responsabilidades estamos deixando para que as mulheres resolvam. Não querendo aqui inferiorizar ou rebaixar as mulheres, não. Muitas das coisas que Deus disse assim: olha, eu falei e coloquei para que você seja o sacerdote dentro da sua casa. Muitas das vezes, não estou dizendo de grosseria, não estou dizendo aqui de impor, não estou dizendo aqui de autoritarismo, não. Eu estou se falando daquela palavra que às vezes está faltando. Você lembra do teu pai, como eu lembro do meu pai hoje, que dizia: Alex, é X.
E ele só olhava para mim. Quando eu olhava, eu dizia, não, já sei que é o que meu pai quer. E hoje, irmãos, eu olho para o meu filho e ele continua no celular. Estou pregando para mim, estou pregando para os irmãos entenderem. Eu olho para ele e digo assim, é que papai já está dormindo no Senhor e a mamãe. Mas eu olho para o meu filho para ver se ele vai, não estou dizendo que ele me desrespeita. Mas antigamente era diferente ou não era? Eu olho para ele, o que acontece? Quando chega do colégio, sentei com a minha esposa e disse, nós temos que fazer uma estratégia. Quando ele chegar do colégio, ele toma banho, almoça, e 5 horas da tarde, ele vai pegar o celular. E no início foi difícil, fez raiva, pirraça, queria não falar. Vamos para a igreja? Também não vou para a igreja. No início deu certo, mas depois, quando ia chamar a atenção, ou a minha esposa ficava com pena, ou ficava com pena, disse, filha, vamos entrar na palavra. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui ou ensina o menino no caminho que se deve, para que depois de velho ou depois de maior, não se venha se desviar do caminho. Eu disse, nós temos que entrar na palavra. Se a gente for tentar combater, não dá, porque aqui a gente ensina uma coisa, mas na escola ensina outra. Então somos nós que temos que entrar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo, eu sei que nem tudo é o inimigo, às vezes somos nós. Porque nós lutamos contra 3 inimigos. Primeiro, o mundo. Primeiro, o diabo. Segundo, o mundo. E terceiro, a carne. O diabo, Jesus venceu ele com a palavra, e nós também podemos vencer ele com a palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas que toda a palavra que sai procede da boca de Deus. E o mundo? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora o terceiro, o inimigo é isso aqui, é a carne. Fala de vencer a mim mesmo. E eu preciso me vencer, e às vezes eu estou achando que tem que vencer o irmão Jorge. Às vezes eu estou achando que tem que vencer a minha irmã, não. Paulo diz que a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principado, potestades, contra as hostes celestiais da maldade, nos lugares celestiais. E vai dizer em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai dizer, depois de haver feito tudo, ficar o quê? Firme. Só que às vezes eu acho que a minha luta é contra fulano e beltrano. Não é, a luta é contra mim mesmo, eu preciso me vencer. Eu tenho que lutar contra essa carne e dizer, não, eu não posso estar errado. Eu preciso fazer aquilo que é o certo, porque às vezes eu acabo olhando, dizendo que o irmão está fazendo aquilo que é errado, que fulano está fazendo aquilo errado, mas eu não estou observando que eu estou fazendo aquilo que é errado. É muito fácil eu pegar uma pedra e jogar no telhado dos outros, mas se esquece que o meu é de vidro. É muito fácil olhar para a família de A e de B e dizer, olha lá a família de fulano e beltrano. Mas e vem cá, como é que está a minha família? Como é que está a minha vida? Como é que eu trato a minha esposa em casa depois do culto, meus filhos? Nessa noite Deus está falando conosco de uma forma muito especial. É uma palavra às vezes que é difícil de dar glória, porque quando eu estava estudando isso aqui, eu disse, Deus, eu estou enquadrado em muitas coisas aqui, eu preciso melhorar. Bate no peito, por favor, e diga, eu preciso melhorar. Não, mais uma vez, eu preciso melhorar. Porque às vezes eu quero que o meu irmão melhore, mas eu não melhoro em nada. Paulo está instruindo um jovem pastor de uma igreja, dizendo, olha, vai entrar falsos ensinadores aí, você precisa estar atento. Você precisa estar atento, Timóteo. São lobos disfarçados de ovelhas. Então, Timóteo, você tem que mostrar para eles, não é só na teoria, é na prática. Timóteo, não seja dado a muito vinho. Timóteo, se você quer ser excelente no ministério, Timóteo, te dizer uma coisa, você não pode ser infiel à sua mulher. Timóteo, enquanto eles vão vir com uma filosofia, Timóteo, preste atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Timóteo, dá testemunho dos que estão de dentro, mas os que estão de fora também, porque você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha. Timóteo, não vai governar só a igreja, governe primeiro a sua casa. Você está ouvindo, Timóteo? Timóteo, seja um sacerdote dentro da sua casa. Timóteo, aleluia. Onde estão os Timóteos aqui nesta noite? Aleluia. Aí vem algumas lições. O papel do homem no meio da família. Primeiro, o homem sai da sua casa, sai da casa dos seus pais para construir a sua família. A vida é feita de estações e ciclos que refazem no tempo. O homem não pode negar-se por quaisquer motivos a percorrer caminhos bíblicos. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Chegará o dia em que o homem vai sair da sua casa. Isso aconteceu com alguns aqui.
Quem já é casado sabe disso, saiu de sua casa, era solteiro, só que agora você decidiu, orou, uma esposa orou também e disse, não, chegou o momento, pai, vou sair da sua casa, mãe, e eu vou casar. E quando você faz o quê? Você pega a bagagem. Só que muitas das vezes nós nos esquecemos que não é só a minha bagagem que tem que ir comigo, tem a bagagem também da esposa, que era namorada, que foi noiva e que agora é esposa. Então eu levo a minha bagagem, ela também vai levar a dela. Quando eu casei com a diaconisa irmã Renata, eu levei a bagagem, lembra do que eu falei aqui no início? Com 2 anos, eu botei só a minha bagagem, esqueci da dela. Só que quando eu levei minha bagagem, eu fui um pouco egoísta. Eu só pensava em mim. Aí disse, vem cá, você casou com quem? Ou seja, olha aqui, eu também trouxe a minha bagagem. Você precisa me ouvir. Você precisa prestar atenção. Você precisa saber que tem alguém agora, não é mais papai e mamãe, agora é eu e você. Irmãos, quem tinha que falar isso era eu. E quantas das vezes nós somos exortados pelos nossos cônjuges? Que temos que ser mesmo. Porque às vezes nós estamos assim, e Deus quer que sejamos assim. Aleluia. Então nós precisamos saber o quê? Saímos de casa, construímos uma família, e temos que valorizar ela. Quantos irmãos não estão valorizando a família? Quantos estão dando brecha por aí? Quantos problemas estão dentro das igrejas? Quantos gabinetes, quantas confusões, quantas situações, por quê? Primeiro, falta de obediência. Deuteronômio capítulo 28, vai dizer, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e obedecer, cumprir todos esses mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas aí o Alex aqui às vezes não quer obedecer. O Alex quer seguir os seus próprios meios, seus próprios caminhos. E quando eu não obedeço, as maldições, ela vem. O texto é claro. Abra tuas mãos, porque tem bênção de Deus para a tua vida, a maldição não vai te alcançar. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua família, Deus sabe como você entrou aqui, Deus sabe até o que está acontecendo, Deus sabe como você chegou aqui com a sua esposa, como você chegou aqui com a sua família, pedindo uma bênção para a sua família, pois é culto de família, e eu creio, porque eu também estou pregando, eu estou pedindo, Deus, eu quero todos os dias que o Senhor esteja dentro do meu lar, porque se o Senhor não estiver, o inimigo vai entrar, então eu prefiro que o Senhor entre. Então abra as tuas mãos e receba as bênçãos de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Aleluia. Primeiro, o homem sai da sua casa para constituir uma família. Mateus capítulo 7, Jesus vai fazer uma comparação sobre 2 homens, sobre 2 construtores. O primeiro construiu a casa, veio, correu a chuva, os ventos e os rios, mas a casa permaneceu de pé. Por quê? Porque deu ouvido o quê? A palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, ou seja, não seja só ouvinte, mas praticante. O Espírito Santo fala comigo todas as vezes que eu subo no altar, numa cruzada, num culto para 2.000, 3, 4, 5 pessoas, dizendo, meu filho, não vai só pregar, pratica. Meu filho, não só ensina, você tem que viver. Porque quando a crise existencial vier sobre a sua família, sobre a sua vida, você vai recorrer a quem? Ao Papa? Você tem que recorrer a Deus e receber instruções do altar, daqueles a qual Deus tem colocado para nos dirigir. Foi falado de vento aqui no hino. Quantos ventos famílias não estão passando? Por quê? Porque não querem ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir mais a voz de Deus. Às vezes nós ouvimos tantas coisas e não queremos ouvir a voz de Deus. E aí a nossa casa não está na rocha, está onde? Na areia. O material inferior. Por quê? Porque o outro foi construir, mas se preocupou com o financeiro, disse, eu vou comprar um material mais barato e vou construir aqui. Só que ele não pensou posteriormente. Ele não investiu. Invista no seu casamento. Como eu disse aqui, o casamento não é perfeito. Pastor, você viu um casamento perfeito com a irmã Renata? Claro que não. Já teve dias, que muitas das vezes ela falava assim, Alex, o tapete é vermelho, eu sei que era vermelho. E eu dizia, é azul. Ela, não, é vermelho. É uma parábola, só para os irmãos entenderem, entre outras coisas que acontecem dentro do casamento. É azul, não, é vermelho, é azul, é vermelho. Mas alguém tem que ceder. Porque se não ceder, eu vou falar uma palavra, ela vai falar 2. Ela vai falar 2, eu vou falar 3 e dar uma discussão. E quem está do lado de fora vai dizer o quê? Essa família aí é de Deus?
Esse aí é um sacerdote, esse aí é um servo de Deus? Não, nós precisamos ter nossa casa onde? Na rocha que é Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas você não conhece, eu não conheço, que tem casa na areia. Aleluia. Não investe. Eu sei que a situação não é fácil, eu sei que é difícil, irmão. Eu chegar aqui nesse altar, lançar uma palavra e dizer, não, eu sei que é difícil. Viver em família, viver conjugalmente falando, é difícil, mas não é impossível, porque aonde o Cordeiro está, aonde Jesus está, a fartura de alegria. Não tem problema, não tem dificuldade que Jesus não possa resolver. Os irmãos aqui que têm mais idade do que eu, que são mais experientes do que eu, sabem do que eu estou falando aqui. Não é fácil, eu sou um menino, 41 anos. Tenho 13 anos, 5 meses e alguns dias de casado. Mas tem gente aqui que tem 30, tem 40, vai fazer 50. E eu tenho um prazer de sentar e ouvir. O problema é esse, muitas pessoas não querem se assentar para ouvir, querem falar, querem fazer. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, é culto de família, então vamos investir na nossa família, porque o inimigo ele se levanta para destruir. João capítulo 10, versículo 10 diz, o diabo, ou seja, o ladrão, vem tão somente ao que? A matar, roubar e destruir. É a função dele. Ou você acha que ele está feliz com o teu casamento, com a tua família? Não está. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenha o quê? Em abundância. Jesus é inverso. O que está destruído, ele constrói. O que está em ruína, ele restaura. E eu sei que tem restauração nesta noite para nós. O que está faltando, o que está faltando, Jesus vai restaurar. Eu sei que nem tudo, mas ele vai restaurar. Aleluia, pastor, mas eu sou viúva, e o Espírito Santo de Deus te console. Pastor, eu passei por um processo de divórcio, que o Espírito Santo de Deus te console. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você está casado, está passando por um processo, talvez, de falta de entendimento, de diálogo, que o que falta no nosso meio, às vezes, é diálogo. Deus criou uma estratégia, eu fico mais... Porque assim, em casa, às vezes, é aquela coisa, um está lá, um está cá, e dentro do carro, então... Aí eu tenho mais diálogo com ela, que não tem para onde correr. Contar no engarrafamento, aí tem que conversar. Porque chega no trabalho, a esposa quer falar o que aconteceu no trabalho. Ela quer contar novidade. Tem dia que está em casa lá com as amigas. Amigas. Acaba de fazer a unha e o cabelo, aí está doidinho aqui. Não é só o pastor, mas a figura de homem. Olha e diz, nossa, você está bonita. Um cabelo e tal, mas aí veio para ser apercebido. Teve um dia que ela... aí eu... Hã? Aí ela... E eu aqui, ó. Às vezes a gente anda tão desligado. Eu não é homem de Deus. Eu não é varão. Eu não é... Acontece, né, Jorge? Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Aí dizendo, ó. Aí eu, tá. Aí alguém me toca assim, minha sogra. Aí eu, tá. Nossa, mano, o cabelo tá bonito. Aí eu, que mico. Levante a tua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Me zapeia direto, quando pode. Sei que ele não fica direto no zap. Todo dia um bom dia, boa tarde, a paz. Manda um vídeo. Mas agora eu tô mais para lá do zap. Tô mais para lá. Sabe por quê? Que teve um dia... Irmão, como é que pode isso? É culto da família, então tem que ser verdadeiro. Como é que pode isso? Como é que pode? Eu no quarto. Ela na sala. Eu intestino na televisão. Não sei nem o que eu estava assistindo. Sangue de Cristo tem poder. E ela, eu na sala lá no quarto. Não sei se era futebol, sei lá o que era. Sei que eu estava assistindo alguma coisa. E eu não sou muito de assistir, mas esse dia eu dei mole. E eu estou na sala, conversando com os irmãos. Terra! Que dia vai ser a vigília, não sei o que. Ela, 10 e pouca já. Filho, vão dormir, amanhã eu vou trabalhar. Aí, nem... Daqui a pouco eu, mensagem para ela. Olha só, eu podendo levantar e lá dizer, filha, vai deitar que daqui a pouco eu vou. Irmão, o vício. Eu no zap aqui. Amor, daqui a pouco eu vou deitar. Não mexe com quem está quieto. Ela levantou da cama, bateu na porta. Ela precisa mandar zap para mim, você nascendo na sala? Toma vergonha.
Vamos dialogar mais? Se ela estivesse aqui, ela estaria rindo. Ela estaria, glória. Acontece isso ou não acontece? Mas eu melhorei. Eu melhorei. Agora aponta para você, não aponta para ninguém assim, eu preciso melhorar. Diga, eu estou muito distraído no Face. Eu estou muito distraído no Zap. Não é pecado a tecnologia não, tá, irmãos? Mas desde que saibamos usar. E por um momento eu não estava sabendo usar. E a realidade. E isso está destruindo muito o casamento. Por quê? Porque às vezes você está conversando com alguém. E na mente de alguém está dizendo que está conversando com outro. Está conversando com outro. E isso tem destruído muitos casamentos. As redes sociais. Mas nesta noite está dizendo, saiba usar. Na hora certa, no momento certo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Primeira lição, papel do homem na família. O homem sai de sua casa, da casa dos seus pais para construir sua família. Segundo, o homem lidera a esposa, provê a casa e ajuda a preparar os filhos para a vida. Um pai precisa envolver-se nas discussões relacionadas a sentimentos, sexualidade, a fim de ajudar seus filhos a entenderem que se passa na cabeça e no corpo. Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios fala sobre o marido tem que ser, o esposo tem que amar a esposa tem que ser sujeita, né, aos maridos. Então, quando se fala de amar, o esposo tem que amar como Cristo amou a igreja, ok? Mas as esposas ser sujeita, submissa, também não se quer dizer que vai ser escrava, né, que vai passar perrengue, não, é simplesmente como Deus disse lá no início, auxiliadora, adjuntora, conselheira. E ajudar os filhos. E é uma tarefa muito difícil. E eu estou vendo aí, eu sei que tem crianças aqui, adolescentes, mas a área mais difícil de nós sentarmos e conversarmos é considerada a área da sexualidade. Que quando começa a conhecer o corpo. Mas aí é que está. Lá fora, no secularismo, a escola nos ensina de que nós viemos da onde? Do macaco. E nós temos que ensinar de que viemos de Deus, e quem somos, e para onde vamos. Só que, durante um tempo, esse tabu tem sido quebrado. E eu já vejo muitos pais conversar com seus filhos, adolescentes e jovens, acerca da sexualidade. E quando a igreja dá um passo, infelizmente, eu falo com tristeza, o inimigo está dando 1,5 ou 2. Porque quando as coisas parecem estar se acertando, vem agora a ideologia de gênero. Aí aparece uma tal de uma novela que enxerta aquilo para que, na mente dos nossos jovens, dizendo, eu nasci homem, mas, eu quero ser menina. E nós não podemos, irmãos, aceitar isso. Eu não estou dizendo que você tem que sair dando soco e todo mundo brigando, não. É oração e pedir a Deus a palavra no momento certo. Porque tudo hoje é processo. Mas aí, pastor, pode me processar. Aqui nós temos liberdade de falar, mas aonde eu estava, quase me bateram. Mas um caiu endemoniado, eu não falo por vanglória, um caiu endemoniado e aceitou a Jesus, mas outros ficaram rangendo o dente, mas quando a palavra de Deus entra, irmãos, eles conseguem compreender. Mas o ruim é quando tem uma massa, e infelizmente às vezes se dizem ser nossos irmãos e não são, e estão apoiando isso, e fica difícil para nós. Ensina os seus filhos. Ensinemos os nossos filhos, porque se nós como pais não ensinarmos, o mundo vai ensinar. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Tem família que vai sair daqui hoje com a mente diferente. Quem sou eu, irmão, para ensinar alguém? Aleluia. Mas é a palavra de Deus que nos ensina, é a palavra de Deus que nos conduz, é a luz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, não te aparte a tua boca do livro desta lei. Salmo 1, verso 2 diz, e na tua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 9 diz, com manceu purificará esse caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11 diz, escondi a tua palavra guardada no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jeremias capítulo 1, versículo 11
12 diz: o que vês, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, disseste bem, viste bem, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mateus capítulo 4, versículo 4, a parte B diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: e passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segunda carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus ou a palavra da verdade. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra sobre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Você trouxe Bíblia Sagrada? Levanta ela, por favor, porque ela é a bússola. Aleluia, ela é a direção, só ela que pode nos direcionar, nos ensinar para que possamos ensinar os outros. Receba a restauração na palavra, receba o dom da palavra para quem não tem, receba o aperfeiçoamento na palavra, porque a palavra é luz para os nossos caminhos, é ela que vai nos conduzir e fazer com que nós cheguemos no lugar em que Deus quer que chegamos. Glorifica e exalte o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Caminho para o final agora dizendo: o homem comunica a dimensão do sagrado para a família. Cabe ao homem, não à mulher, trazer os filhos para perto de Deus. A mulher é companheira, parceira, colaboradora, mas é o homem quem tem que tomar a iniciativa de comunicar o sagrado aos seus filhos. Glória a Jesus. Somos nós, mas o que nós temos visto hoje, perdoa aqui, são as mulheres que vão para as consagrações. São as mulheres que estão nos trabalhos de orações. Eu até entendo, porque muitos estão fazendo o quê? No seu trabalho, na labuta, para trazer o alimento para casa, porque hoje muitos homens ainda são os provedores. Mas já existem mulheres que é pai, que é mãe, que fazem tudo. Mas somos nós, independente de trabalharmos fora ou não, que temos que trazer os nossos filhos para perto de Deus. Ensinarmos o caminho a Ele. Não é simplesmente só chegarmos, aqui está o pão de cada dia, aqui está a vestimenta, aqui está o alimento. Não, é a responsabilidade nossa de trazermos os filhos para Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quarto, isso só pode acontecer quando uma companheira e ajudadora de valor estiver ao nosso lado. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O que todo homem crente deve fazer à sua esposa: primeiro, nutri-la de amor. Onde existe uma mulher carente no coração, a ausência de homem sacerdote. Segundo, nutri-la de carinho. A esposa precisa de atenção, de afeto, e são os gestos do marido que a fazem sentir-se importante, como o abraço, o beijo, o presente, o elogio e a presença por exemplo. Fique de pé, por favor. Lá fora tem um ditado que diz que quem não dá assistência abre mão para a concorrência. Mas aqui não. Aqui a gente procura melhorar. Aqui a gente, quando tem que elogiar, a gente elogia. Como eu disse, às vezes passa desapercebido. Mas elogio mais a sua esposa. Eu estou aprendendo a elogiar mais a minha. Porque às vezes é o inverso, né? A gente quer elogiar as irmãzinhas, né? Mas a gente que é casado, vamos elogiar mais as nossas esposas. Você que está namorando sério, procura ficar no sério aguardando em Deus. Você que está noivo, procura ficar firme com Deus. Fuja da prostituição. Fuja da lascívia, da mentira. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, tem várias coisas ali, do 19 ao 22. Mas que possamos nesta noite entendermos de que a família é um projeto de Deus e que precisamos cuidar. Pastor, a palavra foi dura não. A palavra foi boa. Aleluia. Cada vez que eu prego e falo sobre família, sobre escatologia, eu me aproximo mais com Deus. Vamos dar valor enquanto está do nosso lado, irmãos. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Jesus vai vir nos buscar. Se Jesus não vier, nós iremos. E quando Jesus permite levar alguém do nosso lado, a gente vai com saudade. Então, para nós que somos casados, então eu vou falar para mim agora e você fala para você.
beija mais, ame mais, dialoga mais, anda de mão dada. Porque o que nós temos visto hoje é um lá e outro cá. Muitas coisas são difíceis, mas na perseverança nós conseguimos. Fecha os teus olhos. Se tiver alguém da sua família aqui, fique do lado dela, do lado dele. Se não tiver, coloque a mão no seu coração. Aleluia, faça igual a mim aqui, igual eu estou fazendo, colocar a mão no meu coração. Quiser beijar a sua aliança, beija a sua aliança. Aleluia, glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, há uma glória de Deus aqui, irmãos. Espírito Santo de Deus, oh, aleluia. Eu quero orar, mas Deus desceu um hino agora aqui, aleluia, hino que todos nós conhecemos. Fecha os teus olhos. Recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Abre o olho e conta agora para ela. Querer ter irmão. Cante para ele, cante para ela. Deus é para mim, querido irmão, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, rancho na Maragarrachúria. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, vivendo um compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querer. Oh, aleluia, receba a presença do Espírito Santo na tua família. Receba o renovo de Deus, receba a restauração. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, na tua família. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso perdoar mais, aleluia. Eu preciso perdoar mais, aleluia. Eu preciso estar com o meu coração aberto, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se você tiver de perdoar, perdoe. Tiver de receber perdão, receba. Mas deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua família, Pai. Esta é a tua palavra. Obrigado por este privilégio, Senhor, de mais uma vez ser porta-voz da tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estar nesta igreja. Obrigado pelos membros dessa
desta igreja, pelas famílias, Senhor, aqueles que não puderam estar, ó Deus, por enfermidade, por trabalho. Obrigado pelo pastor presidente desta igreja, pelos obreiros, pelos pastores, pelo ministério. Obrigado pelos músicos. Obrigado, Senhor, por todos, ó Pai, que nesta noite vieram aqui para te adorar em espírito e em verdade, segundo a família. Que cada dia o Senhor possa blindar a nossa família, assim como diz Josué, capítulo 24, Senhor, ó Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém não quer te servir, mas nós, Senhor, ó Deus, serviremos ao Senhor, e todos nós da nossa casa. Que o Senhor abençoe as famílias para a tua glória, em nome de Jesus. Só quem pode glorifica e exalte o nome do Senhor. E eu quero devolver aqui a palavra de quem é de direito, mas glorifica, exalte o nome do Senhor, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Por gentileza, carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus por estar aqui pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida do diácono Jorge. Obrigado pelo convite. Aos obreiros desta igreja, aos ministros, ao pastor presidente, a todos os irmãos, os membros, aos convidados, aos varões, ao irmão que está aí na sonoplastia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, né? Minha esposa não pôde estar comigo, que ela está de plantão de 24 horas, e não pôde me acompanhar, às vezes quase nem sempre. Viemos de uma viagem agora, e às vezes é complicado, mas graças a Deus, Deus tem nos dado a graça da família poder estar junto. Deus abençoe a vida de todos. Obrigado pela recepção. Quando você chega no lugar e você é bem recepcionado, você quer voltar outras vezes. Deus abençoe a vida dos irmãos.